Será que vocês estão preparados para o vídeo de hoje? Não sei se vocês estão preparados, mas vai ser muito legal. Fica aqui nesse vídeo até o final, porque hoje a gente vai te levar para almoçar na Confeitaria Colombo e a gente vai mostrar todos os detalhes nesse vídeo de como é, valores, tudinho. Então fica aqui, já deixa o seu like e bora! Chegamos aqui, pessoal. Tá filmando quem? Você ou eu? Você. Ah, tá. Nathan já está aqui. Sim. Eu já estou aqui também. E nós vamos começar os trabalhos. Pausa rapidinho só pra falar pra vocês, gente, que a Colombo ela é um pouco barulhenta. Porque tem muita gente, né? Vocês vão reparar aqui no fundo do vídeo, tá sempre um falatório de pessoas. Então já aumenta o volume do seu celular, da sua TV, porque nem o microfone deu conta. O cardápio, que por enquanto só vi aqui o QR Code, mas eu vou perguntar se tem cardápio físico. Olha, gente, nós estamos aqui. Tá bem cheio. Na verdade, sempre está cheio. A gente já veio outras vezes aqui pra tomar café, mas a gente nunca veio pra almoçar, né? Então, são meio-dia agora, mais ou menos. Então tá cheio como sempre, né? O Nathan falou que, como ele chegou primeiro, ele falou que o garçom instruiu de abrir pelo QR Code o cardápio. Eu nem vou esperar o garçom aparecer aqui para pedir o físico, porque se tivesse o físico era melhor. Mas a gente vai abrir no celular e eu vou tentar mostrar os preços também pelo celular para vocês. Olha, eu pedi, gente, esse croissant com salpicão de frango defumado, que parece ser gostoso. E o Nathan pediu esse sanduíche de camarão empanado. Vamos ver. Ó, mas só pra vocês terem uma ideia, assim, ó, de valores. Aqui tem muito combo, assim, pra você tomar café da manhã ou da tarde. E aí você pode dividir. Ops. Vem bastante coisa. E aí você pode dividir. Tem também pratos tipo, ó, picadinho. Só que assim, eu achei um preço um pouquinho alto, sendo que não é coisa tipo nova, sabe? É coisa que a gente já tá acostumado, ó. Mas a faixa de preço é essa pra comida. E aí aqui tem outras coisas também, né? Tem salgados, tem empada, que aí o preço é mais em conta e aí tem mais a ver com café mesmo. A gente decidiu pedir sanduíche, porque a gente estava olhando o cardápio de comida mesmo. Assim, não tem muita variedade e os preços são bem caros, assim. E não tem muita coisa diferente, então acho que vai valer a pena a gente experimentar os sanduíches que parecem ser mais diferentões, assim, e aí vale mais o preço. O que eu acho? A Colombo, ela realmente não tem muitas coisas novas, tipo assim, igual a cafeteria que você vai e vê um doce diferente. Enfim, uma coisa que parece que foi criada com, é da Colombo. Porém, o valor dela tá na tradição. Você olha pro chão, parece que é o chão que Dom Pedro pisou. Falar nisso, gente, eu vou falar algumas curiosidades sobre. Aí ela tem toda uma arquitetura muito, muito antiga. Então, os preços, além de, claro, assim, os doces são muito bonitos, são gostosos. Mas a parte dos pratos, realmente, que a Júlia falou, não tem. A gente deu uma olhada ali pra ver se a gente comia um almoço, mas não teve nada que a gente olhou e falou assim, nossa, isso deu vontade de comer. Inclusive, eu até falaria pra Colombo dar uma repaginada nessas fotos aí que tá precisando. Porque
enfim. Mas eu acho que o valor, que realmente é um pouquinho acima do normal, ele tá nessa coisa da tradição, do clássico, do imperial. Porém, não venha pra aqui achando que você vai comer um mega super blast sobremesa diferente que existe, mas que não é assim. Curiosidade, a Colombo, ela foi... Eu acho que eu até gravei, então eu posso ser que eu fale errado, né? Mas ela foi inaugurada em 1860 e alguma coisa, 90 alguma coisa, tipo... 1800 e alguma coisa, sabe? Então, tipo, ela é bem antiga. E eu tava até pesquisando algumas coisas, algumas curiosidades sobre a Colombo. Além dela ser muito antiga, como o Nathan falou, né? Muito tradicional. Muita gente, assim, famosa mesmo, né? Por exemplo, eu descobri que Betinha, Elizabeth II, veio na Colombo. Gente, vocês sabiam disso? Eu tô passada, chocada. Meu Deus. Jesus! 1962, sei lá, ela veio fazer uma visita no Rio de Janeiro e veio aqui na Colombo. Aí você vai ver também Getúlio Vargas, Machado de Assis, esse pessoal todo, assim, vamos dizer assim, da sociedade carioca mais antiga, vinha aqui pra poder tomar café, lanchar. Então, assim, a Colombo, ela tem essa coisa tradicional e, como o Nathan falou, né, a gente paga por isso também. A gente não tá pagando só um cafezinho normal. Você paga toda a história que tem por trás. Você paga, tipo, todo o conceito, né, que tem aqui também. É verdade. Eu e a Ju, a gente vem uma vez ao ano. Explica pro pessoal por que a gente tá aqui. Então, a gente tá aqui porque uma vez ao ano a gente vem comemorar o nosso aniversário de namoro, que começou aonde? Na Colombo. Na Colombo. Foi a primeira vez que a gente sentou e conversou e a gente saiu daqui já pronto pra namorar. Já tava tudo sincronizado. Foi nosso primeiro date. Nosso primeiro date foi aqui. E aí a gente passou a todo ano, no dia 17 de maio, vim aqui na Colombo lembrar desse dia. Eu vi, gente, que todos esses espelhos, assim, que tem aqui, toda da arquitetura, tudo foi importado, tipo, da Bélgica, sabe? Os lugares bem assim, tipo, lá atrás, importaram esse material, tudo tipo de primeira, assim, de qualidade muito boa, pra poder fazer a obra, fazer o que a gente tá vendo hoje. Então, muita coisa daqui é original mesmo, tipo, da época, sabe? Coisa de qualidade. E os espelhos, né? Como tem espelhos pra todos os lados, ele dá uma sensação meio que de infinito, assim, sabe? Tipo, quando você olha, até assim, vamos ser sinceros, né? Ela parece até muito maior do que ela de fato é. Mas porque os espelhos dão essa sensação, assim, de, tipo, uma coisa infinita mesmo. E é o espelho refletindo no espelho, sabe? Então, tipo assim, é muito legal. A Colombo, ela, além dessa daqui, tem uma no Forte de Copacabana também, que é bem menorzinha, mas a vista é maravilhosa. Vale muito a pena, quem não conhece, tomar um café da tarde, sabe, com a vista de Copacabana toda. É muito bonito, de verdade. A gente já foi lá também e vale a pena. E também tem uma Colombo no CCBB, que é aqui perto. É verdade. Só que ela também é bem pequenininha. É a mesma vibe assim da Colombo do Forte. Chegou, gente. Olha, tá com uma cara bem boa. Veio com batata, que algumas eu já até comi aqui. Mas O meu também chegou. vamos ver. Daqui. Vai. O meu eu achei bem generoso. Tipo, a quantidade eu achei ok. Aqui, gente, é tudo muito pequenininho, sabe? Não é confortável, grande. Mas porque é uma cafeteria. Na verdade, é só pra você tomar um cafezinho, né? É porque a coisa foi escalonando e ficou super famosa. Mas o que importa é o sabor, que a gente vai ver agora.
camarão empanado. Olha, o meu tá Aí bem tem bonito. algum molho aqui, ó, que vem com alface também. Vamos ver. É gostoso. Essa maionese aqui, ela é temperada. Sabe aquela maionese temperadinha? Vai ficar, vou ser sincero, vai ficar a maionese, ela faz mais diferença do que o próprio camarão empanado. O camarão não tô sentindo muito assim. Forte. Ó, tô sentindo a crocância dele, porque ele tem empanado. Mas não é assim, nossa, Normal. tô comendo camarão. É. Agora a maionese é bem gostosa. Então, gente, eu vou dar o meu parecer sobre o meu sanduíche, que é o sanduíche camarão empanado. Eu acho que esse sanduíche eu faria em casa, entendeu? Eu comi o croissant da Ju, esse aqui, tá uma delícia. Ele é E, diferente, assim, né? Ele é diferente, uma coisa que não dá pra fazer em casa, assim, não é que não dá pra fazer, mas eu não faria em casa, eu, o Nathan, não faria, não sei como fazer. Então eu viria até a Colombo, viria até um local, comprar ele, porque ele é feito de salpicão, né? Esse é o pão. É um croissant de salpicão. Agora, o sanduíche, tipo, até o tipo do pão, sabe quando você come, tipo, tipo um pão aquele- que você compra em qualquer lugarzinho? É tipo um pão aquele, de hot dog? aquele sanduíche que você faz em casa. É, entendeu? Aqui, eu posso até abrir pra vocês, tipo, o camarão, o que eu acho? Eu acho que esse camarão daqui, ele tinha que estar mais temperado. Pra dar uma Pra ele dar diferença. uma diferença no gosto de sabor, sabe? Porque comendo camarão por si só, ele não tem um sabor de camarão ou algum tempero, alguma Algo que especiaria. dê uma diferença. Não dá. Tô comendo uma coisa empanada que é o camarão. A maionese tá ok. A maionese O é alface, gostosa. beleza, mas assim, eu faria em casa isso daqui. A batata. Gostosa Algumas são também. crocantes, outras não tanto, mas assim, tá ok. Se eu jogar um sal, você pode. Então, gente, o meu tá bem gostoso, não tem nada pra reclamar. Eu acho que valeu a pena, assim, pelo preço e a porção. Veio 2 croissants bem recheados, sabe? Gostoso. Mas eu acho que o que a gente quer dizer aqui no vídeo, né? É que são sanduíches normais. Ok, gostosos, mas nada é muito novo. Tipo assim, nossa, meu Deus, nunca tinha comido algo assim, ou esse sabor é muito diferente. Então quando você vier, você já venha preparado, você vai comer bem, né? Vai comer coisas de qualidade, mas não é nada tipo assim, que você não tenha visto em outro lugar, entendeu? Mas, ó, olha como é recheado. Peraí, tá sem falta. Olha, é bem generoso, sabe? Agora, nós vamos pedir uma sobremesa. E essa é a parte difícil, porque sobremesa tem um monte de opções, cada uma mais bonita que a outra. E agora a gente não sabe o que a gente vai escolher. Ó, só pra mostrar aqui, ó. Começa aqui. Ó. Tem várias opções. Muito bonitas, por sinal. Tem umas maiores aqui, assim, ó. Olha. O que a gente vai fazer, eu não sei. Mas vamos escolher alguma. Eu lembro que aqui eu já pedi a banana split e ela é bem gostosa. Daí eu vou tentar pedir uma coisa diferente hoje. Olha, tem umas coisas aqui. Rabanada com torrada de Petrópolis. Sorvete, calda de vinho. É uma coisa muito, né? Precisa, né? Deixa eu ver. Eu fiquei muito curiosa desses outros mais simples também, sabe? Tipo mil folhas. Eclair de tiramisu. Não sei. Será? E aí, o que você acha? O que eu quero? Você iria numa coisa mais simples ou algo mais elaborado? Brigadeiro, 15 reais. Um brigadeiro. Um brigadeiro. Com 15 reais é melhor comprar Independente outra do tamanho coisa. dele. É. Às vezes com esse tamanho de uma bola gigantesca assim. Aí, beleza. Já pediu esse tartelete de morango uma vez. Mas eu achei ela muito normal, assim. Nossa, esse profiterol está com uma cara boa, né? Tá.
Aí vamos no profiteroles? Aí eu não vou pedir Não, aí seria só o profiteroles. Mas ele é caro. Ele é R$50. 50 reais? Meu Deus. Vai dar mais ou menos o que a gente ia A pagar. gente vai pra pagar R$999. Tá, então vamos no profiteroles. Come com garfo e faca, será? Tem uma péssima notícia pra dar pra vocês. Esse sorvete é aquele sorvete de mercado. Decepcionada. Nossa, explodiu o troço todo. Eu esperava ser mais gostoso. Porque realmente assim, o sorvete, Ele nem é tão doce. ele parece... Sabe quando água congelada? É, Ele não cristalizou. Tem muito... tá cristalizado. Tá cristalizado. Não tem muito gosto. O profiterole deve ser isso mesmo. É uma massa bem aerada, né? Não tem muita coisa assim. Ela essas coisas, né? Ai, eu fiquei decepcionada. Acho que o brigadeiro de R$15 desse. Sim. Agora sim, pessoal. Tem sobremesas muito gostosas aqui. A gente já viu outras vezes. Inclusive, tem um que eu acabei não pedindo hoje pra pedir diferente. Ela não tá nem no lugar de sobremesa, mas é uma sobremesa. É a Afogado Topana. Que é... Eu não vou saber direito, depois a gente Uma procura e mistura bota de aqui. cappuccino. Uma mistura de cappuccino, tem uma bola de sorvete, tem uma calda de caramelo. É uma delícia, assim. Inclusive dá pra comer como uma sobremesa. Fatias de torta são gostosos também. Assim, de verdade, eu não me importo de pagar caro nas coisas. Claro que, assim, né, o bolso sente quando você paga caro por algo, mas eu não me importo de pagar caro por algo gostoso. De verdade, sua primeira, é tipo assim, não importa, é uma coisa gostosa, vamos experimentar. Por exemplo, até eu lembrei, né, o sorvete que a gente gosta de comer, tipo Batio, Borelli, que são gelatos, né? Que são caros, você paga, porque ele é muito gostoso. Não é a mesma coisa que a casquinha no McDonald's. Então você sabe que é uma coisa de qualidade, sabe? Você tem prazer em pagar aquilo. Só que esse ficou bem abaixo, sabe? Tipo, não vale isso tudo. Então essa foi a decepção, mas assim, pode ser que você venha aqui e ache ok, assim, vai ser um doce, uma sobremesa normal, sabe? E lembrar que assim, a gente já veio aqui, a gente vai voltar aqui, a gente não tá falando mal da Colombo, né? A gente tá falando que o nosso gosto para as coisas que nós pedimos hoje não nos surpreendeu. Não nos surpreendeu, não foi satisfatório. Mas as outras vezes que a gente pediu café e tudo, foi uma delícia, assim. Então, eu acho que sim, você deve, se você puder, venha na Colombo se nunca foi. E eu acho que vai ser assim, tem um cardápio para você pedir com inúmeras opções. As opções de hoje não foram tão boas para a nossa opinião, mas elas estavam gostosas na medida que dava pra... Enfim, que tava gostosa. Agora a hora da verdade. Conta. Peraí que não tá nem focando. R$238, gente. Achei que ia ser mais caro, sabia? Mas, ok. Se a gente tirasse menos R$50 dessa sobremesa, seria perfeito. Mas esse foi o valor, tá aí pra vocês terem uma noção de preço. É isso, gente. Esse foi um vídeo aqui pra vocês da nossa experiência aqui na Colombo. Mais uma vez eu venho afirmar que se você quer viver uma experiência mesmo, algo diferente, mais cultural, sabe? De realmente conhecer um lugar novo, vale a pena
vale a pena principalmente para café da manhã e café da tarde. Mas tenha em mente que você também estará pagando a experiência completa, né? Se você gostou desse vídeo, se inscreva aqui no canal, deixe